Sim, é este espaço em virtual para dar conta do que acontece na Santa Casa Misericórdia de Lisboa, na cultura e em tantas outras áreas com mais de 500 anos de história. 7-10 minutos para falar hoje da Orquestra Geração. Olá, obrigada, Dr. António Santinha, por estar aqui. É diretor de unidade desta excelente unidade de apoio à autonomização e que conta com a Orquestra Geração, que é, na verdade, um tesouro, podemos dizê-lo, não é? Nacional, porque tantos concertos que já pudemos assistir, e há sempre uma alegria nestas crianças imensa. É verdade, portanto, acabamos por ter nós esse privilégio de poder trabalhar com estas crianças e no apoio a este grupo que temos vindo a ver crescer e não sei às tantas quem são os mais entusiastas, somos nós, são os próprios miúdos, porque eu acho que uns levam os outros e tem de facto sido muito interessante perceber como é que miúdos tão pequenos e que não tinham contacto prévio com a música e ainda por cima com a música clássica fazem dela quase um hobby, como os futebols, o karaté, o judo, outra atividade qualquer também tão interessante para eles. Isto começou mais ou menos em 2007, 2008, esta atividade da Orquestra Geração, nomeadamente vem de uma escola venezuelana. Eu lembro-me de Gustavo Dudamel, que é um grande maestro neste momento do mundial, ele desde que dirigir a orquestra na Europa toda, como em Nova Iorque, nos Estados Unidos e tudo mais. Gustavo Dudamel, que eu tive o prazer já uma vez de entrevistar incrivelmente, na Gulbenkian. Na verdade, ele vem de um bairro pobre da Venezuela e aqui o que se quer é fomentar também, podemos dizer, começar a autoestima destas crianças? Eu acho que o princípio e o que trouxe ao crescimento esta Orquestra Geração, e que hoje é um movimento que já não tem fronteiras na Venezuela e, portanto, está um pouco espalhado pelo mundo. E que, de facto, começa em 75 com uma primeira iniciativa e depois por aí fora, e em Portugal depois um pouco mais tarde. Mas os princípios são exatamente os mesmos do início, ou seja, que é possível que através da música crianças que não têm aparentemente acesso a ela possam mudar as suas vidas e portanto, hoje seria quase, não saberemos quantos, mas muitos destas crianças, de onde veio Dudamel e vieram outros maestros e outras figuras importantes da música, que começaram exatamente por viver em bairros pobres, onde havia pouco acesso à cultura e à música, com instrumentos, muitos deles doados, muitos deles emprestados, e que de facto se tornaram grandes mestres da música e que têm transportado este princípio para onde vão. E, portanto, uma boa parte dos países que beberam desta escola começaram eles próprios também a fazer um movimento desse tipo, como é o caso de Portugal, com o Conservatório, com alguns dos professores que na altura desenvolveram estes polos desta orquestra um bocadinho na área metropolitana de Lisboa e, portanto, com tendência a crescer, no fundo. Costuma dizer-se que a cultura cria bons cidadãos. O facto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa apoiar este projeto de ação social com cultura, os resultados têm sido evidentes, António? Para nós essa foi uma aposta, e uma aposta desde o início, e uma aposta ganha, porque juntar de facto a ação social com a cultura para nós tem sido fundamental. Uns têm um conhecimento, outros têm os clientes, no fundo, e portanto este namoro e este casamento, que já é um casamento, já não é namoro, tem dado muitos frutos e portanto este polo da Orquestra Geração da Santa Casa, que já tem 6 anos, não é? Já temos miúdos que tocam e que são possíveis de incorporar noutras orquestras, noutros polos, porque a metodologia da Orquestra Geração assim o permite e, portanto, o modelo de aprendizagem é, desde o início, muito focado no instrumento e, portanto, desde muito cedo as crianças têm o seu instrumento e tocam, podem levar para casa e é muito interessante porque, mesmo sendo muitos sítios difíceis às vezes, nós não perdemos nenhum instrumento. É incrível, eu acho que é incrível. Aquilo que nós já à partida pensávamos, bem, estes instrumentos, com o valor que têm a passear em alguns dos nossos bairros, vão desaparecer. Em 6 anos não perdemos um único instrumento. E uma das coisas mais interessantes também é o envolvimento da família. Ou seja, para além de colocar as crianças num perfil de autoestima bastante melhor, penso eu, porque sentem-se engajadas, a participar em grupo e tudo mais. É verdade que as famílias depois também se juntam a este projeto? Isso é muito interessante, Teresa, porque
a família tem sido o grande suporte destas crianças, e a ação não recai apenas nas crianças, mas nas suas famílias. Nós vemos nos concertos, os concertos estão sempre cheios, e cheios da família que é a família alargada, ou seja, vê o pai, a mãe, vê os vizinhos todos da rua, vêm. Aliás, nós vamos ter agora no Natal alguns concertos que são nas comunidades de onde vêm os miúdos, e já sabemos que o sítio tem que ser grande porque vai estar sempre muita gente, e para os miúdos eles ficam, de facto, a estima deles, ver toda a sua comunidade a vê-los tocar, não é? Ficam de facto muito diferentes, e tem sido muito interessante. E as respostas posteriores a esta aprendizagem são outras, ou seja, quando falamos que a música também dá a estas crianças e a estes jovens uma estrutura organizacional, ou seja, o não abandono da escola é um dos grandes objetivos, pergunto se começam a sonhar também mais alto, de outra maneira. Nós próprios essa meta também, isso é visível, porque muitos dos miúdos acreditam que, de facto, que a música pode transformar a sua vida. E, efetivamente, a metodologia de ensino da música, que se aplica depois às outras ciências, às outras áreas do conhecimento, também os ajuda muito. E isso, para nós, tem sido importante, porque são melhores alunos, são alunos mais responsáveis, ou seja, adotam a metodologia da aprendizagem da música no resto da sua componente diária. Isso é interessante. Para além dessa ideia de colocar também a comunidade envolvida em conjunto por esta ideia da música, falava-se dessa questão do sonho. Lembro-me que houve um dos jovens que tocava tuba na Orquestra Geração e que me dizia que há uns tempos que o sonho dele era ser piloto de aviões, mas que era difícil levar a tuba. Portanto, ele não sabia o que é que haveria de fazer, se levava a tuba, se fazia-se instrumentista, se fazia-se piloto de aviões. Nessa perspectiva, essa é extraordinária, não é? Fazer o sonho acontecer, não é? É muito interessante, porque eu acho que a partir de uma determinada altura a música passa a fazer parte, não é? Quando nós perguntamos aos miúdos mais pequenos que nos aparecem, os que começam com cerca de 6 anos, quais são os sonhos, o que é que se vem a fazer, que é uma pergunta que fazemos muitas vezes, daqui a 10 anos. E uns querem ser jogadores de futebol, outros querem ser polícias, bombeiros, portanto ainda não é assim tão diferente provavelmente das gerações anteriores. Muitos querem ser youtubers e outras profissões agora mais recentes, mas o facto deles colocarem a música também nesse espectro, para nós é interessante, porque, ou seja, pode ser que alguns destes, e é essa a nossa pretensão, desenvolvam depois a sua capacidade e possam fazer da música a sua vida também. Muito bem. Pode acontecer. E inscrições é sempre possível entrar na Orquestra Geração? É, porque como se trata de uma orquestra de crianças e crianças mais novas, há uma grande ruta de atividade também do final do ano letivo para o início do ano letivo seguinte, e portanto é vulgar para alguns instrumentos manterem-se abertas inscrições. Neste momento temos 54 crianças no nosso polo da Orquestra Geração Santa Casa, sendo que no total, somando os polos e a orquestra na globalidade, são cerca de 400 e qualquer coisa crianças, e que tocam todas juntas 2, 3 vezes por ano. E 400 disseminados por mais 400 e mais 400 e mais 400 significa que efetivamente há uma envolvência e uma contaminação das pessoas à volta destas crianças. O impacto é muito grande, é muito, muito interessante. Quando nós chegamos ao final do ano letivo e faço o último concerto com todos, só para termos uma ideia da dimensão, nós temos vindo a ver o concerto cada vez com mais gente. A aula magna já não suporta todos juntos em cima do palco. E, portanto, para termos ideia da quantidade de crianças e de instrumentos, e que é organizar toda esta gente e, no fim, eles tocarem exatamente a mesma melodia. E trazes aí duas propostas. Uma proposta literária que tem a ver com a orquestra? Sim, no ano passado pudemos dar suporte também ao estudo e ao trabalho da professora Paula Freire, que conta um bocadinho a história da orquestra e faz um estudo interessante, que é o primeiro estudo que eu conheço, que é feito sobre o impacto da música na vida das pessoas. E, portanto, é um livro que está disponível, chama-se Tocando Vidas, e, portanto, é um livro que nos acompanha também e que nós podemos sempre divulgar. E depois vamos ter agora o nosso concerto do Natal, no dia 19, julgo eu, e, portanto... 19 de dezembro.
no nosso espaço da Igreja de São Roque e, portanto, contamos com todos também. Estão convidados. Obrigada, António Santinha, por esta nossa conversa sobre a Orquestra Geração. E sim, a música é essa linguagem universal que nos leva a todos os sentimentos possíveis e, normalmente, os melhores. A Orquestra Geração não é só e apenas o ensino de música, é também o ensino da cidadania e faz parte da herança, da tradição e do gesto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.